Bom dia, boa tarde, boa noite, Nipianos. Estamos começando mais um Nipcast e hoje novamente com tia Lavínia, nossa diretora de ensino. A gente não combinou, tá? De vir de preto e de batom escuro. Realmente foi coincidência. O nosso podcast de hoje é um podcast mais especificamente para aqueles educandos que vêm quase dormindo na sala de aula, que fica passando a noite jogando, que fica assistindo série até tarde, ou até os próprios educandos que ficam estudando até tarde. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a importância de dormir, a importância de vocês irem para a cama dormir cedo, beleza? Então, como dito, nosso podcast de hoje se chama A Importância do Sono para os nossos educandos, com tia Lavínia, diretora de ensino do NIP. Bom, iniciando nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do sono. Eu sei que existem vários tipos de sono, né? Vários tipos de... Acho que é fases do sono que fala. Uhum. Eu sei que tem aquele que a gente dorme, mas acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. E eu conheço outro que é que você dorme, empaca e vai dormir mesmo. Vamos aprender um pouquinho. Quais são essas fases do sono? E qual a importância de cada uma? Que qualquer uma tem a ver? Qual a importância? Vamos lá. Vamos iniciar assim. O sono, alguns autores... estudam, né, e dizem que o sono tem 4 fases. A primeira fase, chamada de fase 1, ela é aquele sono mais leve, quando o corpo está começando ainda a adormecer. Se assemelha muito aos cochilos, né, que a gente tira, às vezes, até durante o dia, algumas pessoas tiram. E é aquele sono muito fácil de ser acordado, né? Qualquer barulho, qualquer interferência tira você desse processo. O cérebro, ele está focado em diminuir a própria atividade do organismo, assim, nesse momento. Ele está meio que organizando todas as funções, porque vai começar a diminuir o nível de atividade do corpo. Entendi. Então, essa é a fase 1. Aí, a gente vem para a fase 2, que é o início do sono profundo, né? Quando está ali na transição, a fase 2 e 3 é o sono que a gente chama de sono profundo. Na fase 2, o cérebro está focado em 3 coisas. Organização do ritmo cardíaco, organização da respiração e organização de enviar liberar alguns hormônios, né, do corpo, que são hormônios responsáveis pela regeneração muscular e regeneração dos tecidos e também pelo crescimento. Então, existem até alguns dizeres populares, né? Que quem dorme muito cresce. Se a criança não está crescendo é porque não está dormindo bem. Isso é validado cientificamente, né? Tem uma fase do sono que é responsável pelo crescimento da gente, né? Do crescimento do corpo. E aí, quando eu digo crescimento, é crescimento de tudo. Inclusive do cabelo, crescimento das unhas. É justamente nessa fase do sono. A terceira fase já é um sono bem mais profundo e é uma parte assim que é responsável muito pelas partes cognitivas, né? Então, consolidação da memória é nessa terceira fase. Então, tudo que você viu no dia, todas as informações que você teve acesso, é nesse momento que o cérebro ele vai começar a meio que encaixotar. Ele vai dizer, isso aqui descarta, isso aqui vai para a memória de longo prazo, isso aqui descarta, vai para a memória de longo prazo. Você está começando a consolidar essas informações no cérebro, né? Claro que eu estou falando de forma ilustrativa, não é dessa forma exatamente, não é em gavetas que fica, mas ilustrativamente. Eu imaginando agora um monte de gaveta no meu cérebro. E o cérebro comandando, né? Vai para isso, vai para aquilo. E a quarta e última fase é chamada de fase REM, fase REM. Sim. Que é a fase em que o cérebro ele aumenta a respiração e aumenta a frequência cardíaca. É uma fase que já está próxima da gente acordar, né? E é nessa fase que ocorrem os sonhos. Então, os sonhos ocorrem na última fase do sono. Inclusive, tem pessoas que
estudiosos dos sonhos, né, na área da psicanálise, tudinho, dizem que às vezes a gente tem a impressão que sonha a noite toda, mas só lembra do último sonho que teve. E vai esquecendo depois, né, do sonho que teve. Mas, na verdade, já tem autores que dizem que a gente não sonha nessas 3 primeiras fases. A gente sonha realmente na última fase. Entendi. Então, é por isso que a gente acorda, mas também imagina a gente acordar, teve 8 horas de sono, a gente acordar e lembrar de todos os sonhos que a gente teve durante a noite toda. Então, realmente, é só durante uma fase do sonho, alguns autores afirmam, que na última fase, e é por isso que, geralmente, quando a gente sonha, a gente acorda. A gente está sonhando, sonha, acordou. Entendi. Porque justamente o cérebro está religando o corpo de novo, está aumentando a frequência cardíaca, está aumentando a respiração, e aí o corpo está se preparando para poder acordar. Entendi. Então, tem muitas coisas aí importantes que a gente pode falar, né? Tu, por exemplo, tu falou aí da primeira fase, vê se eu tô certa, né? Se eu entendi certo. Primeira fase é o momento que é aquela parte do cochilo, né? E que tá começando o corpo a se desligar, vamos dizer assim. Uhum. Aí isso me lembrou a importância da questão da alimentação. Tem muita gente que fala que não é pra gente comer perto de dormir, porque automaticamente o seu corpo vai estar lá fazendo a digestão, mas você tá querendo dormir. Então, acho que isso tem a ver, né? Tipo, você vai acabar quebrando a questão desse ciclo, dessa primeira fase, né? Isso. Era pra você estar dormindo, mas o corpo ainda tá fazendo aquela digestão. Bom, tem a segunda fase também, que aí isso me lembrou as atletas, né? Que é a segunda fase, parece que é a importância da regeneração muscular. Isso. Aí vem aquele negócio, né? Os atletas que tem que dormir bem, tudinho. Aí vem a questão, né? Agora a gente tá entendendo a importância de a gente poder dormir, né? Principalmente os atletas, nessa fase da regeneração muscular. Mas, enfim, vamos para o nosso tópico 2. Efeitos de privação do sono. Como a falta de sono afeta a concentração, a memória e o desempenho acadêmico? Pergunta difícil. Então, eu acredito, né, imaginando assim, primeiro que para você estudar, você coloca em atividade muitas partes do seu cérebro, exige muito da sua cognição. Então, você exige habilidades executivas, você exige da memória, você exige das funções de atenção. Então, você precisa primeiro estar bem fisiologicamente. Entendi. Você precisa estar bem alimentado para poder estudar. Você precisa estar descansado. Então, eu acho que a parte do sono, né, a segunda fase, que tem a regeneração física e muscular, essa parte também é importante para o estudante, porque sim, se ele chegar com aquela sensação de cansado na sala de aula para estudar, possivelmente ele vai ter algumas dificuldades, porque o corpo dele vai exigir muita energia, entende? Para ele poder se concentrar naquilo. Se fala aquela questão de você estudar até tarde da noite, principalmente antes da prova, né? Acaba que você... tudo que você está estudando acaba indo embora. Isso. Entende? Porque você fica cansado, você fica com a mente cansada. É aí que surgem os brancos, né? E os brancos são científicos também. Aquele deu branco. Aquele deu branco. Entendi. Ele é científico, porque quando eu coloco todas essas... Existe uma memória no cérebro da gente que é chamada de memória de trabalho. E essa memória, ela é muito, muito curta. Ela tem um período curto. Ela serve para a gente cumprir algumas metas. Uhum. Então, se, por exemplo, você agora me disser assim, Lavínia, eu vou, no final da gravação aqui, eu preciso te entregar um material. E aí eu digo, ok. Aí tu diz, me lembra disso? Eu, ok. Uhum. Paloma tem que me entregar o material. E a gente continua o podcast aqui, conversa. No final, se eu me lembrar, mesmo depois dessas distrações todas, desse material, a minha memória de trabalho tá legal, entendeu? Só que depois, quando eu pegar o material tudinho, vamos esquecer que você me pediu no podcast para eu lembrar, o cérebro ele descarta essa informação inútil, porque já foi cumprido aquilo. Quando eu estudo para fazer uma prova, eu já estou condicionando essas informações a uma missão. Eu estou estudando para fazer uma prova. Uhum. E aí, aqueles conteúdos, aquelas informações, elas estão sendo... O cérebro está entendendo que precisa guardar para fazer uma prova. Então, não vai para aquela questão do trabalho, né? Ela torna-se uma memória de trabalho. Só que qual é o problema também da memória de trabalho? É a única memória da gente que não está no lobo temporal. Ela está no frontal. E o frontal, ele é o mais afetado pelas emoções. Então, tive uma raiva porque bati o meu dedinho
do pé Eita, isso no dia da entendi. prova. Vai afetar. Aquela raiva pode afetar Entendi. o lobo frontal. E aí, pronto, acabou-se a memória de trabalho. Entendi. Entende? E aí eu esqueço, aí dá o branco. Pronto. Então, o branco, ele é realmente científico. Então, deu branco realmente existe. Isso. Então, você se privar do sono, você se condiciona o seu corpo a uma situação quase insalubre, né? Porque você não está regenerando os tecidos, você não está descansando, não está tendo equilíbrio emocional, não está dando oportunidade para a nossa cognição também ter os reparos, também ter a consolidação. Então, eu posso colocar, sim, o meu corpo numa situação de estresse tão grande que acaba ocasionando o branco ou prejudicando na concentração dos estudos como um todo. E ainda tem o fato de que é só na terceira fase do sono que a consolidação das informações e a regeneração da memória, né? É só na terceira. Eu tenho que passar pela primeira, pela segunda. Entendi. E na terceira que meu cérebro vai dizer, pronto, ele não vai morrer porque vai ficar sem respirar. O coração dele tá continuando a bater aí. Já dei conta de tudo que é fisiológico. Então, bora lá. Agora os neurônios podem trabalhar na memória. Basicamente é assim Nossa, que ele que trabalha. legal. Ele se preocupa primeiro em, vamos ver se ele tá respirando, vamos ver se o coração tá batendo. Tá? Pronto, ok. Então, a gente agora vai ver o que foi que ele Entendi. aprendeu hoje. Então, isso acontece na terceira. E na fase RM, né, que é dos sonhos, é também onde algumas consolidações de aprendizagem acontecem. Então, se eu me privo do sono, sou privada do sono por algum motivo, eu impeço o meu corpo de passar por tudo isso, né? E existe assim, na literatura, tem algumas nuances assim sobre o tempo de sono, né? Eu queria perguntar agora. É convencional, a maioria dos pesquisadores de sono falam que o ideal para você vivenciar essas 4 fases bem, de uma forma muito positiva, é de entre 7 a 9 horas. Dormir demais também já não é tão legal assim, entende? Tudo é equilíbrio. Entendi. Mas também existem autores hoje que dizem que o tempo de sono é algo muito individual e que tem pessoas que dormem menos, mas que não apresentam esses prejuízos que eu falei, que conseguem. É como se o corpo realmente tivesse acostumado a vivenciar essas 4 fases naquele tempo. Em 5 horas de sono. Entendi. Como é que eu sei disso? Muito simples. Você dorme 5 horas e no outro dia você consegue realmente passar depois 5 horas na escola sem dar uma pescada, sem cochilar uma vez só. Então, é porque você está bem de horas de sono. Está dormindo 5 horas e está sendo boa. Mas se você dorme 5 horas e não consegue se concentrar na aula, você cochila, se reduzir um pouquinho da luz, você já sente aquela sonolência. Se você está sempre com dor de cabeça, que é também uma indicação de uma noite mal dormida, né? Então, é porque você precisa melhorar aí na sua qualidade de sono. Entendi. Então, a importância não é não só você... eu vou dormir. Você tem que ver também a hora, né? Porque você vai dormir, massa. Mas aí você precisa cumprir essas 4 fases. Então, você tem que ver a hora certinha para dormir. Dormir cedo, no caso, né? Para você cumprir as 4 etapas e tá bem no outro dia. Isso. E também para tudo, no caso, né? Desempenho escolar, isso vai ajudar. Inclusive bem emocionalmente. Né? Porque no sono, além dessa parte fisiológica de crescimento, de regeneração do tecido, Sim. dessa parte de cognição, no sono também há a ativação de 3 mecanismos do nosso cérebro que são mecanismos associados à tomada de decisões. Então, a gente tem o nosso sistema de codificação da informação, a gente tem o sistema de seleção da ação e nós temos o sistema de recompensa. Esses 3 sistemas no nosso cérebro, que são áreas do cérebro específicas, trabalham juntos para a gente tomar decisões na nossa vida sobre qualquer coisa. E aí, nesse período, principalmente da fase 3 e da fase REM, né, que há equilíbrio emocional, aprendizagem, seleção das informações, essas partes também estão trabalhando. Então, a seleção da ação está pensando na ação que vai tomar, a seleção o sistema de codificação
está pensando nas informações que recebeu, e o sistema de recompensa está pensando junto com o sistema de ação se aquela ação que você vai tomar, você vai gastar menos energia, se a recompensa vai ser satisfatória. Isso tudo quando a gente está dormindo. Isso tudo quando a gente está dormindo. E aí, por isso que dizem, né, eu já ouvi, pelo menos, é como se fosse outra cultura popular, que se você quer tomar uma boa decisão, você dorme antes. Tipo, eu vou decidir se amanhã eu vou dormir, porque eu vou acordar com a mente mais fresca, mais tranquila, e aí vou tomar uma decisão melhor. E realmente é verdade. Se você quer tomar uma boa decisão... Durma. Se for uma decisão muito... que vai mudar a sua vida, sabe? Uma coisa assim muito séria. Pegue as informações, pondere tudo, vá dormir, porque o seu cérebro ele já vai avaliar tudo sozinho. E muito provavelmente pela manhã, quando você for acordar, você ou vai ter já uma decisão tomada sobre aquilo, um posicionamento, ou vai estar muito perto de já tomar esse posicionamento, porque você já vai ter ponderado tudo. E provavelmente vai ser um melhor posicionamento, né? Porque provavelmente já vai ter pensado... Porque os sistemas tiveram muito tempo. Não sei se o melhor, mas eu diria assim, que o posicionamento mais bem trabalhado. Entendi. Mais bem tomado. Não necessariamente o melhor, mas bem tomado porque os sistemas eles tiveram muito tempo, tiveram o tempo ideal para poder processar tudo, né? E avaliar tudo. Entendi. Perfeito. A gente vem falando em vários podcasts também sobre saúde mental, né? E aí, gostaria de a gente agora correlacionar qual o impacto que o nosso sono vai ter aí na saúde mental. Qual a relação da saúde mental com a qualidade do sono dos nossos educandos? Eu acho que é uma relação muito intrínseca. Ora, pode ser que a privação de sono ocasione um fator estressante que você acaba se envolvendo num problema de saúde mental. Então, por exemplo, eu estou privando o meu sono porque eu quero jogar. Entendi. Aí eu vou ficar estressado no outro dia, não vou me envolver bem nas atividades, as notas baixas vão começar a aparecer. Isso pode desencadear muitos problemas que pode culminar numa ansiedade. Isso pode acontecer. Mas o sono também, ele é muito um indicador, assim. Então, estou tendo muitos episódios de insônia. Pode ser que esteja acontecendo um problema de saúde mental anterior à insônia. Entendi. Entende? Que a insônia seja um problema de sono. Assim como também o ter muito sono. Então, eu durmo 9 horas e acordo e não me sinto disposta, não me sinto descansada. Parece que meu corpo não fez todas essas fases. Então, isso também é um indicador de que está acontecendo alguma coisa. Então, é uma relação muito íntima. Entendi. Então, essa privação de sono pode ser a causa de algum problema que vai causar a saúde mental, ou o problema de saúde mental pode afetar. Entendi. O fato é que, se tiver rolando alguma coisa na saúde mental, muito provavelmente vai acontecer alguma coisa no sono. Entendi. Ou vai ser sono demais, ou vai ser sono de menos. Então, se estou suspeitando que está acontecendo alguma coisa com meu filho, uma das primeiras coisas que eu vejo é o sono. Deixa eu ver como é que está o sono dele. Às vezes ele até dorme, mas será que é aquele sono completo? É porque às vezes a pessoa vai se acordando, né, o tempo todo. Então, entendi. Tem que pensar nisso. Imagine que toda vez que você está partindo o seu sono, você está reiniciando o processo de novo. E aí parte o sono, demora para voltar a dormir, ou pega a dormir rápido, parece que nem acordou, porque acontece às vezes também. Então, é uma parte, assim, da vida da criança, da gente, né? Que a gente precisa estar sempre em atenção, assim, porque pode dizer muitas coisas. Entendi. Então, nesse caso, eu posso afirmar que acho que a pessoa que tem, por exemplo, uma ansiedade ou depressão vai ter problemas na privação de sono. Ou privação, ou ele vai demandar muito, né? Provavelmente vai ter alguma alteração. Algum distúrbio de sono. Vai ter alguma alteração. Bom, e para a gente finalizar, vamos falar agora um pouquinho sobre quais os meios que a gente pode fazer para ter uma boa qualidade de sono. Tipo, assistir esse podcast, eu entendi que eu preciso parar e dormir cedo. Eu entendi isso. Mas tem pessoas que às vezes eles dizem assim, tipo, tia, mas eu não consigo dormir cedo. Tipo, eu fico olhando pro teto, mas não vem um sono. Então, quais são os meios que a gente pode, por exemplo, fazer com que eu tenha
uma boa qualidade de sono, que pelo menos eu caminho para a primeira fase. Eu sei que, por exemplo, a gente fala muito que as pessoas tá jogando, né? Tá, por exemplo, estudando muito, mas às vezes até o jogar não é só o ato de jogar, mas a tela, literalmente a tela, ela vai ter aquelas luzezinhas ali que vai impactar no seu sono, vai fazer você ficar em alerta, né? Tem a questão também da escuridão, né? Que muita gente, querendo ou não, a escuridão vai fazer com que você libere alguns hormônios e vai fazer com que você caia no sono. Ou então, se você não quer dormir com luz, tem luzes específicas. Não sei se você já viu, que, por exemplo, a luz amarela, ela já traz um pouco mais de aconchego, faz com que você tenha mais essa tendência de ir para a primeira fase, vamos dizer assim. Tem mais alguma coisa que a gente pode falar aqui no podcast? Às vezes os pais chegam na escola, né, e a gente chama os pais porque o menino tá dormindo muito durante a aula, aí o pai faz assim, mas ele passa a noite toda jogando, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que a primeira coisa é tirar o estímulo. Mesmo que nas primeiras noites ele passe a noite toda olhando para o teto, mas tirar o estímulo, porque o cérebro, o corpo, ele está condicionado. Ele vai deixar de dormir, mas ele vai ganhar uma atividade prazerosa, que é o jogo. Então, naquele momento, o sistema de recompensa dele está dizendo que vale mais a pena não dormir e jogar. Entendi. Entendeu? Então, ele primeiro precisa ser privado daquilo. Então, tem que dar um jeito de retirar esse estímulo. Então, se ele passa assistindo série, retira a TV, bloqueia o telefone. E entender que não é a primeira vez, né? Tipo, mas eu tirei hoje e ele não dormiu. Sim, vai ser a primeira vez. Vai fazendo isso gradativamente. Porque uma hora o corpo vai aprender novamente, né? A reagir. E a outra coisa é o pré-sono. Então, seu corpo, da mesma forma que o corpo entende que a gente está sentando numa mesa para comer, que a gente está chegando numa sala para poder assistir uma aula, que a gente está chegando num shopping para poder se divertir, ele precisa entender que está deitando na cama para dormir. Entendeu? Que ele está indo dormir. Então, a rotina pré-sono, ela é muito individual. Tem gente que faz skincare, tem gente que toma um copo de leite, tem gente que toma chá, tem gente que faz meditação, tem gente que lê um livro. É individual. Tem gente até que desliga tudo, né? Tipo, celular, tudo. TV. Pronto, esse é o ponto. Agora, uma coisa precisa ser regra. Precisa-se ter a diminuição de telas. Entendi. Aí, se você é uma pessoa que está viciada, porque como é que você vicia? Como é que você percebe que está viciado, né? Quando você passa do horário de dormir porque está mexendo no celular. Ou quando você não consegue dormir. Isso não é normal. Você não conseguir dormir sem o telefone estar do lado. Gente, isso não é normal. Entendi. Não é normal. Entende? Então, vá diminuindo aos poucos. Então, 10 minutos antes de dormir, eu já desligo o telefone, já desligo as notificações. Hoje em dia, os aparelhos já têm próprias configurações, que é modo noturno, Sim. modo de dormir, que ele mesmo já desliga a configuração, ele mesmo já diminui a luz. A luz, tem uns até que bota a luz, uma luz amarela. Isso, para você ir se preparando para dormir. Então, é importante você ter essa rotina pré-sono, seja ela qual for, mas que essa rotina seja composta pela redução do uso de telas. Então, tem gente que assiste série antes de dormir. Se isso vai ser uma parte da sua rotina, se isso lhe ajuda a relaxar, é uma série que tem uma vibe legal, ok. Mas 10 minutos antes de se deitar de fato para dormir, não pegue não na tela, não. Isso falando na rotina, né? Como você falou. Tipo, não tá dizendo que tá privando de assistir a série. Assista, aí depois vai, sei lá, lavar um rosto, escovar os dentes, arruma a cama, se deita. Esse processo de ter ido fazer outras atividades e se deitar já tirou a tela, já descansou a vista. Entendi. E o corpo já está entendendo. E a partir do momento que você vem fazendo isso rotinamente, na rotina, né? O corpo vai entendendo que toda vez que você começar esses processos, é a hora de dormir. Então, ele já vai desligando. O entrar na fase 1 já vai ser muito mais fácil, porque Entendi. em tese o pré-sono já é o início da fase 1. Então, é que nem essa questão da tela, né? Que o corpo não vai se acostumar agora. Então, até essa fase do pré-sono, não é tipo, eu entendi o podcast agora e vou fazer hoje. Aí não deu certo hoje. Ele tem que ir entendendo, né? Então, tem que ser uma coisa diária, né? Tem que ir pra ele entender. E é muito pessoal. Tem gente que usa aquelas músicas lo-fi. Sim. Ou aquelas músicas ambientes. Tem gente que usa aquela... Qual é o nome daquela fumacinha, meu Deus? Aromaterapia, acho que é. Que usa o óleo essencial. Né?
Entendi. Mas tem gente que bota, tipo, som de chuva. E aí isso ajuda muito a dormir. Tem gente que se botar som de chuva, não dorme. Entendi. Porque morre de medo de chuva. Então, isso é algo relativo e é pessoal. E você vai testando. Não funcionou isso. Funcionou. Agora, é claro, é rotina. Então, você não vai testar hoje, vai funcionar. Pode ser que você teste hoje e funcione hoje, mas pode ser que não. E aí você tenta por uma semana, não funcionou de jeito nenhum. Então, tenta outra estratégia, mas é importante ter a estratégia. E ter o pensamento positivo, que isso vai funcionar, né? Porque tem gente que diz, isso não vai assistir isso tudinho, tá com vontade de fazer, mas fica, mas isso não vai funcionar não, eu vou fazer, mas isso não vai funcionar não. Aí, claro que não vai funcionar. Se você tá botando na sua mente que não vai funcionar, porque não vai funcionar. Então, tem que crer que isso vai funcionar, né? E a outra coisa é, se você tem insônia, também não vá pra tela. Entendeu? Nenhuma. Tem gente que tem insônia e vai trabalhar. Meu filho, você não vai voltar a dormir, porque Nunca. o seu sistema de recompensa está pensando assim, poxa, ele está trabalhando, então ele está adiantando as atividades, ele está estudando, então vai ser menos um assunto para estudar. Olha que massa. Então ele não vai botar para dormir. Então você tem que fazer uma coisa assim, bem nada a ver, vai comer alguma coisa, vai ler um livro, vai fazer alguma atividade que seja mais associada ao lazer, para aí o corpo voltar a adormecer. Mas se você for fazer atividade laboral, se você for estudar, se você for jogar, se você for... E eu digo jogar assim, o jogar dá prazer, mas o jogar é o estímulo de tela. Sim, entendi. Né? Mas se você for assistir uma série, tudinho, você vai ficar acordado. Entendi. Uhum. Bom, nosso podcast acabou. É hoje, por isso, gente, o nosso episódio. Acho que espero que tenham entendido, né, tia Lavínia? Vão dormir, a importância de dormir à noite, a importância de você ter uma boa qualidade de sono, a importância de dormir cedo. Até porque, pelo menos os educandos da manhã, né? Se você se acorda, tem que estar na escola de 7. Você tem que se acordar bem antes para se arrumar. Então, se você quer acordar bem antes, tem que fazer todo esse cálculo aí, né? Para você ver que horas você vai dormir. Novo, né? A rotina, que é a primeira coisa, né? Que você falou. Rotina. Bom, é isso. Vamos agora para os nossos patrocinadores, né? Como sempre, nossa Escola Segura, que é empresa voltada para cercamento escolar e segurança. No caso do NIP, a gente tem as catracas de reconhecimento facial. As catracas de reconhecimento facial fazem com que nossos educandos entrem na escola e automaticamente os pais ou responsáveis vão ter uma mensagem, né? Já dizendo a hora que esse educando entrou, a mesma coisa para a saída. Então, fica bem mais fácil, né? Em questão de segurança mesmo. E não só para escolas, tá? Em qualquer empresa, município, inclusive em todo o Pernambuco aqui, até fora também, tá? Se tiver alguém assistindo aqui fora de Pernambuco, também fora, estão aí divulgando essa nova tecnologia. Bom, temos a Digital City, que é a empresa de soluções inteligentes voltada para os municípios. Temos nossa feirinha de empreendedorismo, que a gente não pode deixar de falar. A gente tem o sexto ano A, que está vendendo as bijuterias. E eu sempre, assim, é uma coisa que eu sempre falo. Os meninos estão muito avançados esse ano, né, no caso. Porque eles já estão investindo, né? Já estão investindo agora com produtos, vendendo para ganhar uma renda, para comprar os materiais da feira de empreendedorismo. Então, assim, papai, mamãe, todo mundo que está assistindo o podcast, já prepara aí, porque também não é só questão de a gente tá indo lá para pesquisar, não é porque tem coisa boa mesmo também, viu? As meninas do sexto ano lá com as bijuterias, né? Que elas estão fazendo faz de Harry Potter, faz com seu nome. Então, assim, bem personalizado. Temos Hot Dog também, o Império Hot Dog, que é com o pessoal do 8º ano. Eles já fizeram um spoiler pra gente do Hot Dog. A gente comeu aqui no podcast, já aprovamos, porque tá muito gostoso esse Hot Dog das meninas. Tem também o sexto ano ata com sucos naturais. Vai ter uma empresa de sucos naturais, então, pra vocês se refrescar nesse Recife. Calor, né? Que tá calor, até porque eu soube que vai ter brinquedos infláveis. Brinquedos infláveis. No momento que você for lá... Para as crianças. Poxa. Mas vamos dizer que a criança Paloma entrou lá no brinquedo, brincou muito, vai ter um suquinho aí pra gente se refrescar. Certo? Então, assim, tem muita coisa, muita variedade. Vai ter planta, vai ter... Eu soube que vai ter ecobag também, tá sabendo? Vai ter uma de ecobag. Vai ter açaí. Então, assim, ó, tá show a empresa dos meninos do Colégio NIP. Bom, por fim, a gente também tem o nosso... Por fim, não, que ainda tem mais, viu? Mas peraí. Vou divulgar primeiro que esse é o meu xodózinho. Que é o Jornal Liberté, o jornal da escola. Desde 2018,
foi inaugurado, voltou com tudo esse ano. É o jornal que é feito pelos próprios educandos do NIP, né? Os educandos do NIP, eles fazem as matérias, eles mesmos escrevem, eles mesmos vão pesquisar, depois eles têm uma correção, né, com os corretores do jornal, mas aí depois vão, publicam, aí tem gente que vai pra capa, tem todo um sistema. E aí estamos divulgando porque é um trabalho danado, é um mês para esses meninos fazerem o jornal, cada edição, e a gente já está na terceira edição do jornal de 2024, então tá muito legal. Bom, temos também a Tia Cacá, que ó, hoje minha caneca ela tá já melada, cheia de batom, mas é porque hoje eu bebi muito café, viu? Tia Cacá tá o show aqui, tanto café que eu tô bebendo. Tia Cacá fica aqui no Cowork da Ibiribeira, pertinho da Faculdade Universo. Tia Cacá, ela tem o café, mas é uma doceria, tem almoço também, então quem é perto aqui da Ibiribeira, ó, vai pra Tia Cacá, que Tia Cacá é show, só show. E também, dentro do Cowork, a gente tem o Calça Justa. O Calça Justa é que tem toda essa tecnologia, tem todo esse ambiente bem legal para vocês que querem fazer podcast. Então, quem já quer começar aí, a gente tem o nosso Calça Justa, que é o nosso podcast daqui, do Nipcast Oficial. Bom, é isso, tia Lavínia. Terminamos por hoje. Te vejo na próxima edição do nosso podcast, beleza? E durmam, por favor. E durmam, beleza? Tchau, tchau.